Muito bem, como é bom nessa manhã celebrarmos a Eucaristia juntos. Vocês daí, nós daqui, mas juntos ao redor do altar que nos une como irmãos. Nós ainda estamos dentro do tempo pascal. Daqui a poucos dias nós vamos finalizar esse tempo pascal com a festa de Pentecostes. Mas ainda o nosso coração está alegre, festivo, celebrando a ressurreição do Senhor. E o que a liturgia hoje nos recorda dentro deste tempo pascal? Então vamos pegar a primeira leitura. A primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, talvez aqui, a própria igreja diz que aqui foi o primeiro sínodo que aconteceu dentro da igreja. Que bonito a gente vê que a nossa igreja, ela foi construída e constituída em cima do diálogo, talvez em cima até das discussões, mas sempre deixando o Espírito conduzir. Aqui na primeira leitura, a gente percebe que existe um conflito. E esse conflito é resolvido a partir do momento que os apóstolos se reúnem, e fica muito claro isso na primeira leitura, quando eles dizem assim: nós e o Espírito Santo decidimos. E isso é de extrema importância para nós. Então, o que a primeira leitura nos apresenta? A unidade da igreja. Essa unidade que é conduzida pelo Divino Espírito Santo. Nós precisamos acreditar nisso. Quem conduz a igreja é Deus, por meio do seu Divino Espírito Santo. Nós somos conduzidos por Ele. É Ele que direciona a nossa vida. É Ele que conduz a sua igreja. É o Espírito Santo. E nós temos que crer nisso. Eu vejo que durante muitos anos, tão pouco se falava do Espírito Santo dentro da igreja. Nós rezamos para isso, rezamos para aquilo, e muitas vezes esquecemos de dizer: Espírito Santo conduz a nossa vida. E a primeira leitura nos mostra muito claro isso. Diante do conflito, diante da dificuldade, a igreja pede o auxílio, a força, a assistência do Divino Espírito. A segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, também São João está falando da igreja. Ele diz assim, que estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Quem são as 12 portas? Os 12 apóstolos. Aqui São João retrata a igreja que se inicia, com todas as suas dificuldades, com todas as suas perseguições. E São João, de uma forma tão bonita, ele diz, que ele fala assim: não vi templo na cidade, pois seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol, nem de lua que iluminem, pois a glória de Deus é sua luz. Então, o que nos diz a segunda leitura que nós acabamos de ouvir? Fala dessa igreja de Jesus, que é conduzida pelo próprio Cristo. Essa igreja viva, o povo de Deus, que é conduzida por essa luz, que é Jesus, que é o Pai, que é o Espírito Santo. Então, as duas leituras nos retrata o povo de Deus. Esse povo de Deus está aqui. Nós somos esse povo de Deus, marcado por conflitos, por perseguições. Esse povo de Deus que é conduzido ainda hoje
pela força do Divino Espírito Santo. Nós continuamos a história da salvação. Nós fazemos parte dessa história da salvação. E tudo isso talvez agora para a gente entender o que o Evangelho de hoje nos apresenta. Esse Evangelho é um Evangelho que foi lido na quinta-feira de lava-pés. Então, é o último discurso de Jesus Cristo. E diante de uma pergunta de Judas, quando Judas pergunta para Jesus assim: quando que o Senhor vai se revelar ao mundo? E Jesus responde. Então, o Evangelho de hoje é um Evangelho que nos recorda a Quinta-feira Santa. Mas tudo isso que Jesus quer passar para o seu povo, para a igreja, para nós. Talvez 3 coisas importantes que nós devemos entender. Primeiro, quem me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e o Pai o amará, e nós viremos e faremos morada nele. Primeira coisa que nós precisamos entender: a igreja, o povo de Deus. Quem guarda a palavra se torna um templo vivo. Nós somos o templo vivo de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que nós acabamos de ouvir. Quem guarda a palavra se torna o templo do Senhor. A igreja é chamada a guardar a palavra do Senhor. E nós, enquanto igreja, povo de Deus, entender que nós somos o templo vivo do Divino Espírito Santo. A segunda proposta que nosso Senhor nos dá no Evangelho de hoje, diz assim para nós, né? Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Então a igreja é chamada a ouvir a palavra, guardar a palavra. A igreja é chamada a deixar-se conduzir pelo Espírito, porque é Ele que vai nos ensinar tudo. E nós vimos isso na primeira leitura, nós vimos isso na segunda leitura, e isso é para nós hoje: guardar a palavra e deixar o Espírito nos conduzir. Isso é celebrar a ressurreição do Senhor. Quando nós vivemos a palavra, guardamos no coração, quando nós deixamos o Espírito nos conduzir, é sinal de que o Cristo vive e reina no nosso meio. E aí Jesus encerra o terceiro pedido de nosso Senhor. Ele diz assim: eu vos dou a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que nosso Senhor diz no Evangelho de hoje, ela não é simplesmente algo dado, mas é a paz diferente da paz do mundo. Qual é a paz que nosso Senhor nos dá no Evangelho? A paz da missão cumprida, a paz de quem tem o seu coração em Deus, a paz de quem deixa o Espírito conduzir, a paz de quem guarda a palavra no seu coração. Então, esses 3 pedidos que nosso Senhor nos pede: a palavra, deixando o nosso coração ser templo, o Espírito que vai nos conduzir, e ter a paz como grande fruto de quem caminha com o ressuscitado. Então, nesse 6º domingo da Páscoa, peçamos ao bom Deus que nós, enquanto igreja viva, enquanto igreja do Senhor, possamos viver a palavra, deixar o Espírito nos conduzir e carregar a paz de quem caminha como bom discípulo de Jesus Cristo. Assim, nós vamos caminhando
enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê força, coragem, sabedoria. Vamos em frente sempre, porque Deus está sempre conosco.